Fala galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula Clique História. Vamos aí para mais um episódio falando aí do Império Romano. Hoje a gente vai ver quais foram os fatores que levaram à queda desse Império Romano, ao enfraquecimento dessa grande nação que surgiu aí na Antiguidade. Primeiramente, a gente vai ter que lembrar um pouquinho o que foi que aconteceu nessa época, né? Para a gente poder entender quais foram os grandes fatores. Roma sempre foi um império muito forte, muito solidificado, com uma cultura maravilhosa, um exército bem elaborado, certo? E detinha boa parte das terras da antiguidade. Isso gerou o quê? Gerou uma inveja, digamos assim, uma insatisfação de outros povos referente a essa grande nação que surgiu na antiguidade. Um dos povos que invadiram aí Roma, né, tentaram a todo custo dominar os romanos, foram os germanos, né, que realmente deram trabalho. Os germanos geraram uma grande rivalidade contra os romanos. E isso foi um dos fatores que levou à queda do império. Outro fator importantíssimo, foi a grande crise financeira. Estava existindo o seguinte: se gastava muito e não tinha lucro de retorno, né? Isso fez com que o império se endividasse, até mesmo se endividando aí, deixando de pagar os salários dos soldados e dos trabalhadores livres, né? Livres entre aspas, os trabalhadores que recebiam algo do império, do sistema imperial. Então fez com que a população ficasse insatisfeita de um modo geral e houvesse aí uma descentralização do poder, uma instabilidade econômica dentro do império. E o que foi que aconteceu? Esse pessoal começou a ficar insatisfeito, não tinha trabalho para eles e eles tiveram que se distanciar um pouco aí da cidade em busca de trabalho, de abrigo e comida. Então esse processo a gente chama de processo de ruralização. O processo de ruralização, o nome já diz, é quando uma camada ela começa a ingressar em trabalhos rurais, né? Então essa relação de ruralidade fez com que a relação do colono, da pessoa que estava procurando trabalho, viesse a fortificar a sua relação com o empresário, aquele proprietário de terra, né? Essa relação de colono e proprietário de terra a gente vai chamar de colonato, certo? Então a gente percebe que o império, que é aquela base estrutural de toda a sociedade, ela começa a cair aí, a ficar instável. Então as pessoas se mudam da cidade, né, da capital, para o meio rural em busca de trabalho. Então essa relação do colonato veio a ser um pouco benéfica aí para as pessoas que estavam procurando trabalho. Por quê? O proprietário de terra, ele doava aí uma parte dessa terra que foi cultivada pelo colono para que ele pudesse se sustentar, certo? Essa relação aí de parceria, digamos assim, entre o proprietário de terra e o colono, que a gente chama esse sistema de colonato, certo? Então a crise ela estava realmente se intensificando, principalmente referente ao financeiro, né? A economia que a gente fala. Então, foram tentando buscar uma solução para isso. Essas soluções vieram através de alguns imperadores fortes que marcaram aí o período da idade do Império Romano, certo? O primeiro foi Diocleciano. Diocleciano, ele criou aí a tetrarquia, o que significa um sistema governamental onde 4 imperadores iriam se dividir para liderar Roma. Regiões diferentes de Roma. Para quê? Para que pudesse ser distribuído, né, de modo assim, um pouco mais viável, né, pudesse ser distribuído os custos que os imperadores teriam com aquele lugar, certo? Aquela região. Mas a gente viu que não deu tão certo e veio aí outro imperador chamado de Constantino. Constantino, né, que ele foi o criador aí de Constantinopla, que a gente vai ver que Roma ela vai ter algumas alterações, certo? Ele veio a combater os germanos, a enfrentá-los para tirá-los ali da capital de Roma. E ele foi conhecido por criar, como eu falei, né, Constantina, o Império Bizâncio de antigamente, certo? Que a gente vai ver o Império Bizantino, que surgiu aí
nesse período, né? A gente está estudando a Idade Antiga. E essa Idade Antiga ela vai passar por uma transição até chegar à Idade Média, certo? Que é aí onde a gente vai ver o período medieval da história da humanidade. Outra tentativa de outro imperador chamado Teodósio, em 395 anos, né? Ele dividiu o território em dois, ocidental e oriental, o Império Romano Ocidental, onde seria localizado Roma, a capital, e o Império Romano Oriental, onde se estaria localizado Constantinopla, que seria aí a nova cidade. Continuando, com essa instabilidade, veio também a surgir uma instabilidade referente à religiosidade deles. Romanos são conhecidos como politeístas, né? Poli, vários, teísta, deuses. Então, eles acreditavam em vários deuses, não tinha uma centralização daquele poder religioso, ok? Em contrapartida, nessa mesma época, surgiu o cristianismo, onde vai se ter um homem chamado de Messias, que vai trazer a mensagem de um único Deus, certo? Para liderar toda a nação, usando aí o amor, a humildade, o compartilhamento entre as pessoas, né? Então seria um Deus justo, e isso fez com que parte da sociedade romana viesse a seguir essas novas doutrinas do cristianismo, né? Então passa a ter uma divisão de politeísmo para monoteísmo. Poli, vários deuses, mono, somente um Deus, ok? Então a solidificação dos ensinamentos desse homem chamado de Jesus, o Messias, que nasceu na cidade de Jerusalém, na Judeia, certo? E nesse período, o imperador que estava reinando aí, né, em Roma, foi Otávio Augusto, né, que realmente ficou muito insatisfeito com esse novo surgimento, né, com esse novo acontecimento que foi aí o cristianismo. O cristianismo ele começou a se espalhar de uma maneira que movimentou muito essa época, né? Dividiu muito pensamentos, dividiu muito dogmas. E, como eu falei, essa doutrina, ela pregava o amor, ela pregava a humildade e o compartilhamento entre o próximo, a questão da igualdade, você ter o que você tem, mas para dividir com o próximo. Isso era um problema, tá? Porque Roma era conhecida aí como uma nação completamente, até mesmo, ditatorial. A gente pode relacionar um pouquinho com o que a gente vê hoje, né? Na atualidade. Então, começaram-se a perseguir os cristãos, certo? Todo mundo que seguia Jesus Cristo, né? Aí, no caso, são os judeus. Então, foi gerada uma onda de perseguições, onde muitos foram crucificados, mortos e humilhados devido a eles seguirem essa nova doutrina, o cristianismo. Mas em contrapartida, devido a essa onda ter se intensificado em Roma, Constantino ele veio a seguir o cristianismo. Ele resolveu aí conceder a liberdade dos cultos cristãos, chamado de Edito de Milão, né? Onde até mesmo ele se batizou perante os cristãos, ok? Então é isso, galerinha, a gente finaliza mais um vídeo de hoje, referente aí Roma, certo? A gente vai ver depois alguns outros pontos importantes, como por exemplo o Império Bizantino, né? Que foi realmente um império que se solidificou também nessa época, ok? Então, para qualquer dúvida é só falar comigo e dar um clique aí se você gostou, tá bom? Beijos e até a próxima!